Essa semana eu estava conversando com uma aluna das minhas turmas presenciais do Pura Física e aí que me veio a inspiração para fazer esse vídeo. Ele é sobre desistir. Desistir do curso que tu ama, da universidade que tu mais quer entrar, ou desistir completamente de cursar o ensino superior. Mas desistir por um motivo específico, um motivo pelo qual tu não deveria desistir. Existem vários motivos que nos fazem desistir. Infinitas circunstâncias da vida nos obrigam a mudar de rumo e a rever nossos planos. Algumas são incontornáveis e a pessoa não tem outra opção a não ser seguir outro caminho. Nesse caso, desistir ou adiar o projeto da aprovação não é uma escolha tua, mas algo que te foi imposto por uma força maior. Outras vezes, depois de tanto tentar passar, por vários e vários anos, tu chega à conclusão que naquele momento o melhor é tentar outro curso ou universidade com um corte mais baixo, onde tu consiga entrar imediatamente com a nota que tu tem. Não tem problema nenhum nessa decisão, e também não acho que seja motivo de vergonha. Tu tentou ao máximo, tu foi no teu limite, e só tu sabe o que tu viveu durante esse processo. Então só tu pode avaliar e julgar essa mudança de opção. Desistir nesse caso não é sinônimo de fracasso. O navegador brasileiro Amir Klink, que já cruzou o Oceano Atlântico em um barco a remo, escreveu uma vez que o pior naufrágio é não partir. E essa frase define muito bem quando desistir se torna um fracasso e uma tristeza que te consome por dentro. É quando tu nem tenta. Quando tu não consegue reunir forças e te organizar para partir em busca desse sonho. E ao mesmo tempo, tu sabe que poderia ter te esforçado mais. Essa minha aluna, ela ama cinema e ela tem a mais absoluta certeza que ela quer seguir essa carreira. Além disso, ela quer cursar cinema na USP, que tem o curso mais voltado para a área que ela quer seguir e também as melhores oportunidades de mercado depois de formada. Só que ser aprovada na FUVEST torna o desafio dela muito maior do que se ela optasse por cursar aqui em Porto Alegre, em alguma universidade particular, porque aqui as públicas não oferecem esse curso, então ela teria que fazer numa privada se ficasse morando em Porto Alegre. Acontece que ela está tendo uma grande dificuldade para estudar. Mesmo tendo feito um horário de estudos, tá matriculada num bom cursinho e ter tudo organizado, ela não consegue seguir a rotina de estudos em casa. Está tendo um problema que muitos de vocês têm, que é superar a procrastinação e desenvolver o hábito de estudar cumprindo os horários estabelecidos. E aí ela está com o conteúdo acumulado desde o início das aulas. Tem muitos exercícios para fazer e matéria para revisar e sabe que mais conteúdos e tarefas estão vindo aí pela frente. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre digo que o conteúdo acumulado é o maior inimigo de quem estuda para o Enem ou para o vestibular. Aquela lista de exercícios que tu deveria ter feito mês passado é algo concreto em cima da tua mesa, te lembrando que as coisas não andam no ritmo que deveriam. Lá no livro 100 Dias Entre Céu e Mar, o Amir Klink relata como foi a travessia a remo do Atlântico, saindo da costa da Namíbia, um país na África, até chegar no Brasil 109 dias depois de partir. Em uma passagem, o Amir relata que o ânimo e a confiança dele estavam diretamente relacionados com o rendimento da viagem. Nos dias que ele conseguia bater a meta de distância percorrida ou ir além, ele se sentia super bem. Só que nos dias que as condições eram adversas, a remada não rendia, o clima não colaborava, a confiança dele ia lá para baixo. Tinha vezes que a corrente marítima contrária a ele estava tão forte que no final de um dia inteiro de esforço remando, ele percebia que tinha, na verdade, sido arrastado em direção à África pela força do oceano. Ele se sentia muito mal quando isso acontecia. Nos estudos, é normal ter altos e baixos na confiança e na motivação, e um dos fatores que afetam o ânimo é o rendimento dos estudos. E como é normal esse rendimento oscilar, teus sentimentos acompanham essa oscilação. O problema surge quando não se avança de forma nenhuma, e o que agrava esse quadro é quando a pessoa sabe que está travada por causa das suas próprias atitudes. Quando tu está sentando para estudar, mas as coisas andam devagar porque o conteúdo está difícil, isso é uma coisa. Tu sabe que está cumprindo com a tua parte. Tu pode até questionar os teus métodos de estudo ou a tua capacidade, mas tu, de alguma forma, está fazendo a tua parte, que é sentar e estudar. Não conseguir nem estudar é muito pior, porque acrescenta um ingrediente muito complicado de administrar, que é a culpa. Tu sabe que poderia estar fazendo melhor e tu tem plena consciência que tu teria mais chances de passar se tivesse conseguindo estudar. Quando essa minha aluna veio falar comigo, ela me disse que não estava conseguindo estudar porque já não tinha certeza de que realmente queria cursar cinema na USP
e essa indefinição quanto à carreira a seguir estava atrapalhando na hora de cumprir com os horários de estudo dela em casa. Ela me perguntou: se eu não vou mais fazer um vestibular tão concorrido, será que eu preciso estudar tanto? E foi aí que eu entendi o problema e tive a certeza que ela ainda queria muito cursar cinema na USP. Por que ela estava pensando em desistir? Foi por uma dificuldade intransponível que a vida impôs a ela, deixando ela sem escolha? Foi por tentar por muitos e muitos anos e achar que era o momento de seguir outros rumos? Não, não foi. Foi para administrar o sentimento de culpa. Depois que ela me disse que não estava conseguindo estudar, porque já não sabia se era a mesma USP que ela queria, eu propus uma inversão no raciocínio dela. Eu falei o seguinte: será que tu não sabe se quer mesmo a USP porque não está conseguindo estudar? Como ela não estava conseguindo estabelecer uma rotina regular de estudos que desse conta do desafio, e também, mesmo sabendo que precisava de uma mudança de atitude, não estava conseguindo pôr em prática essa mudança, a solução que ela encontrou foi repensar o objetivo. Mudando para uma universidade mais fácil de passar, a falta de estudo deixaria de ser um problema. O conteúdo acumulado não precisaria ser recuperado. O rendimento baixo dos estudos seria suficiente para aprovação, não gerando a tal da culpa. O cenário que ela estava enfrentando dizia para ela: desiste de passar e tudo se resolve. Mas lá no fundo, quando ela se distanciava dos problemas e pensava só nela e na carreira, ela tinha plena certeza do que ela queria. Tinha consciência total que desistir nesse caso era uma fuga, um escape pelo caminho mais fácil, quando ela ainda tinha outras opções, quando ela ainda não tinha de fato trilhado o caminho mais difícil para saber se ele era realmente tão difícil assim. Desistir nesse caso era uma autossabotagem, era um naufrágio de um barco que nem teve a chance de partir. Esse tipo de decisão, embora em um primeiro momento possa nos trazer alívio, sempre deixa uma marca e um ressentimento porque se vive o resto da vida imaginando como teriam sido as coisas se tu tivesse tentado, tido a coragem de ter tentado, de ter ido além naquele momento em que tu sabia que podia ter insistido um pouco mais. Geralmente, quando a gente desiste dessa forma, a gente está plenamente consciente que a gente tem condições e que de alguma forma a gente está se enganando para tentar convencer a nós mesmos que desistir é a melhor opção. Só que a gente está desistindo sem tentar. E desistir sem tentar, pessoal, dói para sempre. Pode estar difícil agora, pode ser que tudo esteja te dizendo que desistir é a melhor opção. Mas vai lá, tenta de novo, melhora uma coisa de cada vez, só não desiste antes da hora. Sempre que tu pensar em desistir, volta aqui nesse vídeo e assiste, reúne forças, vai em frente. A gente se vê por aí. Fui nessa, falou!